Amigos, bem-vindos. Acabou, né? Acabou a primeira rodada e vamos aqui fazer um resumão da rodada. E, de fato, enquanto as 6 das 7 irmãs riem, a Juventus é a única que chora. Mas nenhum desespero, nada, evidentemente, para que se possa ficar preocupado o torcedor da Juventus. As 7 irmãs, que é uma definição que a imprensa dá às atuais sete equipes mais fortes, ou pelo menos com alguma pretensão, né, de ganhar eventualmente o Scudetto, que são as 2 equipes de Milão, Milan e Inter, as 2 de Roma, Roma e Lazio, a Juventus, o Napoli e a Atalanta. As 7 irmãs, das 7 irmãs, somente a Juventus tem, de fato, tido um empate. É claro que uma análise precisa ser feita, mas com um pouco de pé no chão, né? Fico muito surpreso por algumas manchetes ou por algumas descrições feitas em alguns jornais esportivos, inclusive, de muita repercussão e de muita tiragem na Itália, né? Como, por exemplo, exaltar a vitória da Inter por 4-0 de uma forma exagerada. Se trata de um jogo que a Inter de Milão ganhou contra um time muito, muito fraco, muito mal organizado. Podia ter ganhado muito mais, mas o Genoa, que jogou sábado, não é um time que pode ser levado como parâmetro para medir a força da Inter. Isso é que tem que ser deixado claro. Assim como o empate da Juventus se deve a 2 momentos absolutamente raros de acontecer, né? Não que o Szczęsny nunca tenha falhado, já aconteceu, mas de falhar 2 vezes no mesmo jogo e, sobretudo, em uma situação em que de 2-0 você passa a 2-2. Então, também é uma situação que precisa ser avaliada com muita calma, né? Tem elementos positivos? Tem elementos positivos. Na Juventus, com certeza, o Dybala jogou um belo de futebol. Com certeza, vimos um quadrado já em uma forma espetacular, né? E, portanto, a torcedora da Juventus, acredito que está cedo para eventualmente se preocupar. Pelo contrário, na minha opinião, é uma característica um pouco até das equipes treinadas pelo Allegri de começar não sempre a mil, assim como as equipes do Gasperini. De fato, a Atalanta não começou bem, e a Atalanta, pelas palavras do próprio treinador Gasperini, não merecia ganhar. Ele mesmo disse que o empate já seria de bom tamanho e seria já quase um presente. De fato, o Torino, que fez uma boa pré-temporada, quase correndo o risco de ser eliminado da Copa Itália, fez um jogo bom, né? De fato, não dá para avaliar bem as 2 equipes. Nenhuma das 2 equipes fez aquele jogo, né? Mas vimos algumas individualidades importantes e vimos algumas criticidades por aí. Por exemplo, o meio de campo sem Freuler e Derum, da Atalanta, não é um meio de campo à altura de Champions League, né? Os 2 estavam suspensos, então nada de não seja já recuperável para o próximo final de semana, mas precisa que a Atalanta intervenha no mercado, assim como o Demiral no lugar do Romero. Não é o Romero, e isso o torcedor da Atalanta e o Gasperini, com certeza, sabe disso, deverá trabalhar bastante. O torcedor da Atalanta precisará também se conformar com o fato de Romero não estar mais. Mas vocês sabem que a Atalanta é mestre em sacar coelho da cartola. Mesma coisa podemos dizer do Napoli, que por uma questão bastante inusitada também, primeiro jogo, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o centroavante, a referência, o melhor jogador junto com o Insigne desse Napoli, teve um momento de raiva e deu um sopapo, um meio soco, uma mãozada na cara do adversário, vermelho direto. Vamos ver amanhã quantos dias vai ficar pendurado, se somente um, ou se for configurado como agressão, aí pode ser até 3 rodadas de suspensão. Seria muito ruim. Mas também Napoli teve
de fato, algumas dificuldades, mas já jogou contra um Venezia que estava bastante bem organizado, jogou, porém, em 11 contra 10. Então, de fato, uma avaliação ainda difícil para se fazer do Napoli. De qualquer forma, 3 pontos ótimos, né? Porque jogando em casa contra um time recém-subido para a Série A, é de fato o resultado esperado e o resultado foi confirmado, assim como foi confirmado o resultado do Milan, né? Que, porém, encontrou uma Sampdoria muito bem organizada, né? Gostei muito do jogo que aconteceu hoje, gostei muito da organização da Sampdoria. O Quagliarella não brilhou, né? O Quagliarella não conseguiu ter muita liberdade, sobretudo porque o Tomori é um zagueiro espetacular, talvez possa ser candidato a ser um dos melhores zagueiros do campeonato italiano. E o Milan se organizou bem, né? Inclusive no meio de campo, fazendo um filtro bom, né? Com Tonali, que conseguiu, em alguns momentos, em bons momentos, uma boa parte dos momentos do jogo, construir, né? Que é a predisposição dele, aquele de ser o playmaker, né? E de ter um Krunic que, de reserva, de fato, hoje fez um bom jogo. Mas a Sampdoria não foi somente não ficou somente olhando, correu. O Candreva deu calor, né? O Gabbiadini, o melhor em campo da Sampdoria, com certeza, fez muito movimento, criou muitos problemas na zaga do Milan, né? Uma outra questão importante a ser marcada é que dos dois estreantes, Giroud e Maignan, que é o goleiro do Milan, estreante no lugar do Donnarumma, Maignan fez uma série de intervenções muito seguras, né? Que é uma característica que de fato ele tem, um jogador que eu conheço, e que depois de ter passado, né, 3, 4 anos atrás, por um período de crise bastante grande, com uma série de incertezas, hoje, sobretudo se mentalmente estiver bem, é um grandíssimo goleiro e pode, de fato, ser dignamente o substituto do grande Donnarumma. Então, enquanto Milão e Roma, né, com Roma e Lazio riem, né, somente o Torino, porque o Torino também, da cidade de Torino, perdeu contra a Atalanta, embora injustamente, né? Napoli e Atalanta sorriem junto, e Roma também, né? Roma ri porque Lazio e Roma fizeram bons jogos. Acho que mais satisfeito podemos se dizer o Sarri, que conseguiu já imprimir o próprio jogo contra o Empoli, que não é um time muito fraco, pelo contrário, um time que pode ter algumas individualidades, com certeza, abaixo da média daqueles que são jogadores da Série A hoje, mas que tem na esquema tático, na força, na velocidade e na inspiração tática do próprio Andreazzoli, os seus pontos de referência. Pode ser um time que pode atrapalhar muito a vida de grandes e pequenas equipes. A Roma que de fato foi beneficiada pela expulsão do goleiro, muito precipitada, isso foi o meu parecer ontem a quente, mas depois lendo vários comentários hoje, né, quase a unanimidade, reconheceu que a expulsão não era aplicável, porque o jogador estava se dirigindo, o Abraham, né, o centroavante da Roma, que inclusive estreou muito bem, estava se dirigindo, estava do lado do campo, então não se tratava de uma clara oportunidade de gol. Esse ser beneficiado com a saída do Callejon, de uma substituição que teve que ser feita, de fato acabou sendo algo bastante complicado para a Fiorentina, que não jogou mal, mas tem problemas na zaga claríssimos, né? Eu acho que ainda o Igor não entendeu muito bem como é que se joga 4 naquela posição, está longe disso, embora seja um jogador que eu gosto, né? O Milenkovic também precisa melhorar muito, né? E as laterais, de fato, são um pouquinho o ponto fraco da Fiorentina. Biraghi e Venuti não são jogadores que possa ter muita confiança. Enquanto na frente a Fiorentina foi bem, a Roma
porém não teve tantíssimos problemas. Teve a expulsão do Zaniolo, isso já na segunda metade do segundo tempo, uma perda importante para o próximo jogo do próximo final de semana, mas até então tinha jogado muito bem. Zaniolo fazendo exatamente aquilo que se espera dele, sendo talentoso, mas ao mesmo tempo nunca tirando a perna e nunca se economizando para correr atrás dos adversários e, às vezes, sendo um pouco irruento, um pouco exagerado, e provocou 2 cartões amarelos que determinaram a sua expulsão. Então, o resumão da primeira rodada, né, tudo como previsto, com exceção da surpresa da Udinese, que, né, não falamos disso, mas que jogou o futebol que sabe jogar, embora com o baricentro muito baixo, ela saiba se desempenhar bem. Quando a Juventus foi marcar 1-0 e botou todo o time para a própria metade de campo, dá para ver que não tem nenhum construtor de jogo, embora tenha um jogador como o Wallace, que é excelente volante, mas não é um playmaker, né? E de fato, o Udinese é um time que possivelmente vai lutar para a liderança da segunda metade da tabela, do 11º lugar para baixo. De qualquer forma, um ponto que vai ser muito útil e, sobretudo, também o Udinese terá tempo para se melhorar. Então, começa esse campeonato com tudo, né, com grandes expectativas, muito divertidos. Os jogos, todos os jogos hoje, por exemplo, Milan-Sampdoria, foi um jogo, de fato, muito interessante, com muitas oportunidades, com muitas movimentações. Para quem gosta de tática de futebol, foi uma aula, né, que acabou sendo muito interessante também, a disposição tática do Aversa, né, que colocou a Sampdoria bem em campo. Enfim, daqui para frente são grandes satisfações. Vejo vocês no próximo vídeo, né, para falarmos, inclusive, do nosso bolão. Já temos mais de 40 participantes. Participe também, se inscreva. Vou deixar aqui na nossa descrição o link para acessar o bolão, totalmente gratuito. Se divirta, fique conosco. Até a próxima.